pessoal, estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre falácias. E hoje eu quero conversar com vocês não sobre uma falácia, mas sobre um efeito psicológico que dificulta muito qualquer tipo de debate, que é o chamado viés de conformidade. O viés de conformidade é aquele que faz com que nós tendamos a concordar com as opiniões dos grupos dos quais nós fazemos parte. O viés de conformidade foi demonstrado na década de 50 por um psicólogo chamado Solomon Asch. Asch demonstrou, através de um experimento simples, como as pessoas tendem a se conformar, a concordar com as visões do grupo, até para não passar vergonha diante do grupo com uma opinião minoritária, com uma opinião contrária à da maioria. Então o que ele fez? Ele reuniu uma série de voluntários numa determinada sala e começou a fazer perguntas bastante simples a esses voluntários. Ele trabalhava com figuras geométricas e mostrava para um voluntário, primeiro, uma figura padrão, uma figura básica de uma reta. E depois ele mostrava 3 outras retas de tamanhos diferentes e perguntava aos voluntários quais daquelas 3 retas mais se assemelhavam em tamanho com a figura inicial, com a figura original. E aí os voluntários olhavam para aquelas 3 retas e formavam logo sua opinião. Só que o que a maioria dos voluntários não sabia é que muitas daquelas pessoas que estavam na sala não eram simples voluntários, mas eram pessoas contratadas pelo Asch para se fazer passar por voluntários e dar respostas absolutamente falsas, dar respostas claramente equivocadas para induzir aos voluntários ao erro nas suas respostas. Então como é que ele fazia a experiência? Ele mostrava a figura, depois mostrava as 3 figuras, perguntando qual delas mais se assemelhava à anterior, e aí as primeiras pessoas a responderem eram justamente pessoas contratadas para falarem mentiras descaradas. Então elas respondiam de forma falsa. Elas respondiam, por exemplo, que era a reta menor a mais parecida com a reta original. E isso fazia com que aqueles indivíduos que fossem responder por último, e que de fato eram voluntários e estavam respondendo a questão de absoluta boa-fé, sem saber o que estava acontecendo, eles respondessem de forma a concordar com as respostas anteriores. Por mais absurda que a resposta anterior fosse, a tendência é que aquele indivíduo que respondesse por último, ele concordasse com o que foi dito antes. De forma que ele aderia à posição daqueles que falaram antes, fazendo com que a opinião dele deixasse de existir e passasse a ser a opinião do grupo, a opinião da coletividade. O experimento de Asch demonstrou que em grupos sociais há uma tendência muito grande das pessoas a se conformarem, a concordarem com as opiniões dos outros membros do grupo. Então, se a pessoa pertence a um determinado grupo, há uma tendência imensa dela aderir às opiniões que já estão formadas dentro daquele grupo social, dentro daquele grupo ao qual ela passou a pertencer. Isso faz com que muitas vezes ela omita as suas próprias opiniões e acabe aderindo a opiniões que não são propriamente as dela para simplesmente fazer parte do grupo, para concordar com aquele grupo. O viés de conformidade ele pode ser muito bem observado em vários tipos de grupos sociais bem diferentes. Se vocês pegarem os grupos religiosos, por exemplo, às vezes a pessoa ela entra para um determinado grupo religioso, ela entra para uma determinada igreja por acreditar em algo daquele grupo religioso, alguns dogmas específicos, por ter ido a um culto e ter gostado, alguma coisa do gênero, e ela passa a participar das reuniões e ouvir todas aquelas discussões que são feitas naquelas reuniões. E aos poucos ela começa a aceitar como válidas muitos daqueles dogmas que antes não eram dogmas dela, mas ela não quer ser diferente, ela não quer criar problemas, ela não quer contestar o grupo, porque é muito difícil você virar para todo um grupo e falar que eles estão errados, e ela acaba aceitando aquilo para pertencer ao grupo. Quando ela faz isso, muitas vezes ela aceita aquilo internalizando aquelas convicções e aí muitas vezes ela passa inclusive a defender de forma bastante enfática aquelas posições, ou algumas vezes ela simplesmente faz aquilo de forma exclusivamente quando está em público. Ela aceita, ela há uma conformidade pública daquelas opiniões, mas em privado ela continua até acreditando nas ideias originais dela. Mas o fato é que há um efeito muito forte de conformidade.
é muito mais fácil para o indivíduo simplesmente aceitar as posições do grupo, aceitar as opiniões do grupo, do que ele simplesmente se insurgir contra elas, dizendo que o grupo está errado. Isso pode acontecer nas religiões, mas não somente em relação às religiões. Por exemplo, nos grupos políticos, de uma forma geral, isso é bastante comum, nos partidos políticos, nos sindicatos, nos centros acadêmicos. Muitas e muitas vezes o indivíduo se filia a um determinado grupo político por acreditar em alguns pressupostos daquele grupo, por acreditar em parte da ideologia daquele grupo, e aos poucos o grupo o pressiona de forma simples ou de forma mais aberta a aderir também a outros tipos de convicções daquele grupo. E aí o indivíduo confrontado com um grupo, com as opiniões do coletivo, muitas vezes ele acaba cedendo e mudando a sua própria opinião, ou ainda que ele não mude intimamente a sua própria opinião, ele acaba preferindo ficar calado a se insurgir contra a opinião do grupo, e ele acaba preferindo aceitar, ele se calar diante do grupo para não ser rejeitado pelo grupo. Então, para ser aceito no grupo, muitas vezes ele acaba preferindo ficar calado. Isso é um viés de conformidade que acontece nas religiões, que acontece em grupos políticos, que acontece inclusive nas universidades, no meio intelectual. Muitas vezes um determinado intelectual, um determinado acadêmico, diante da opinião dos colegas, ele se sente constrangido a não emitir uma opinião contrária, com medo de ser considerado o burrão da turma, com medo de ser considerado aquele indivíduo que não sabe nada sobre aquele tema. E às vezes é justamente ele que está certo, porque o fato da maioria ter uma determinada crença não faz com que essa crença seja necessariamente correta. No limite extremo, o viés de conformidade faz com que as pessoas acabem caindo no chamado efeito de manada. Aquele efeito que faz com que as pessoas tendam a seguir as outras, muitas vezes de forma irrefletida. Imagine, por exemplo, uma situação de emergência, um incêndio, em que um indivíduo resolve fugir para um determinado local e todas as demais pessoas resolvem acompanhá-lo porque imaginam que ele sabe onde é a saída. Não necessariamente esse indivíduo sabe onde é a saída porque ele fugiu primeiro ou porque ele saiu primeiro. Às vezes ele é mais afobado, às vezes ele é mais precipitado e resolveu sair por uma determinada direção. E aí isso muitas vezes faz com que todas as pessoas o acompanhem e todos eles acabam ficando presos ou saindo por um local onde não era viável a saída ou coisa do gênero. Isso se dá pelo chamado efeito de manada, a tendência que as pessoas têm de acompanhar as outras, especialmente em situações de emergência, especialmente em situações em que a pessoa está indecisa. Então ela acaba optando por acompanhar a maioria, ela acaba por seguir a maioria. Isso na internet às vezes é extremamente visível, a tendência que as pessoas têm a aderir ao comportamento ou às opiniões ou às postagens dos coleguinhas. Então, às vezes, o coleguinha posta alguma coisa na internet e as pessoas começam a compartilhar aquilo de forma irrefletida, como se fosse absoluta verdade. E à medida que aquele fato vai ganhando mais e mais compartilhamentos, com mais cara de verdade, ele vai ficando. E aquilo ganha um efeito estrondoso, aquilo ganha um efeito de bola de neve impressionante. Por quê? Porque à medida que mais e mais pessoas vão aderindo àquilo, elas vão aumentando o efeito manada, porque a conformidade aumenta. Se eu chego num post que tem 1000 compartilhamentos, a tendência de eu achar que aquela é uma boa informação, de que aquela é uma informação confiável, é muito maior do que se eu chegar a um post que tem apenas um compartilhamento. O problema é que, muitas vezes, o fato dela ter 1000 compartilhamentos não quer dizer que aquela informação está correta ou de que aquela é uma boa opinião. Quer dizer que apenas ela conseguiu ter uma maior repercussão. E isso pode se dar por N motivos, desde a forma sensacionalista como ela foi escrita, desde do número de amigos originais que a pessoa que postou tenha, ou coisa do gênero. O fato é que quando você compartilha pelo número de compartilhamentos, você acaba aderindo à conformidade do grupo social na maioria. O viés de conformidade ele pode ser facilmente notado nas redes sociais, especialmente no Facebook, quando o indivíduo ele começa a adicionar uma série de amigos que pensam de forma muito semelhante a ele, ou ele começa a participar de alguns grupos de debates sobre temas com amigos de viés de perfil muito semelhante aos dele, e em determinado momento, em algum momento, ele acaba discordando de algo que os amigos disseram, que a maioria do grupo ao qual ele pertence disse.
E aí, esse indivíduo, ele tem duas opções. Ou ele vai confrontar o grupo, vai dizer que ele discorda das opiniões do grupo e, portanto, vai comprar uma briga com esse grupo, ou ele simplesmente prefere ficar calado, ele simplesmente prefere se anular sua própria opinião para não ter que confrontar o grupo. A tendência à conformidade é muito grande, ela é extremamente forte e é mais provável que o indivíduo se cale diante da maioria, ele se cale diante de uma opinião, mesmo que frontalmente contrária à opinião dele, para evitar o conflito, para evitar ter que se expor diante dos colegas uma opinião contrária, uma opinião que ele sabe que não agrada à maioria. Então, esse é um fenômeno psicológico muito forte, porque muitas vezes ele acaba anulando o contraditório, ele acaba anulando justamente o que é mais precioso num debate, que é a diversidade de opiniões. No momento em que o grupo ele tem uma opinião totalmente formada e que qualquer pessoa dentro daquele grupo que resolva se opor a ela, ela acaba sendo anulada ou pressionada a mudar de ideia pura e simplesmente, ela acaba entrando no viés de conformidade ou ela acaba saindo do grupo, o que é extremamente problemático. E a internet acaba criando então bolhas de opiniões que tendem a se tornar cada vez mais polarizadas. Então você tem a bolha da opinião dos radicais da direita, você tem a bolha da opinião dos radicais de esquerda, e qualquer pessoa que ouse desafiar esse senso comum já formado por essas opiniões é tirada do grupo. E aquelas pessoas que estão dentro do grupo não ousam desafiar o grupo por conta do viés de conformidade. Ou elas temem ser rechaçadas, ou elas acabam até mesmo acreditando que o grupo, como está todo mundo falando, se a maioria está falando, logo a maioria deve estar correta em algum momento. O viés de conformidade faz então com que as opiniões das minorias acabem sendo suprimidas, elas acabem sendo sufocadas pela maioria, porque aquele indivíduo que está em minoria acaba preferindo ficar calado, ele acaba preferindo não se manifestar e com isso as opiniões radicais tendem a florescer com muita tranquilidade, já que ninguém faz oposição a elas. Um ovo da serpente, certamente, em qualquer Estado democrático de direito, imaginar que as minorias se calem com medo de contrariar alguma maioria que eventualmente esteja formada ali em torno de uma determinada opinião. Por conta disso, a gente tem visto se formando cada vez mais polarizações dentro da internet, na extrema-direita, da extrema-esquerda, que não se conversam, porque, afinal de contas, são grupos já muito consolidados, onde há muita conformidade interna e, claro, muita divergência entre os grupos, porque, afinal de contas, quando se formam grupos com uma grande conformidade interna, eles acabam sendo muito opostos com os demais grupos, porque há divergências, claro, e é natural que hajam, e essas divergências que não existem dentro do grupo acabam surgindo fora deles. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com seus colegas e se inscrevam no canal, porque a inscrição de vocês no canal é muito importante para a divulgação dos nossos vídeos. Era isso, um grande abraço e até a próxima.